Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso tempo de culto vespertino. É bom nós separarmos a tempo no domingo, que nós chamamos Dia do Senhor, para nós podermos estar com Ele. Nós vamos abrir a Sua palavra, vamos meditar, vamos continuar a pensar naquilo que o Senhor nos ensinou no grande Sermão da Montanha. Mas nós queremos começar este nosso tempo com adoração, louvando ao nosso Deus, porque Ele é um Deus que nos ensina a confiar. O Senhor ensinou neste sermão que nós não devíamos andar ansiosos, mas devíamos descansar nele para aquilo que Ele pode providenciar. Ele nos ensinou que basta a cada dia o seu mal. Ele nos ensinou a pedir para poder receber aquilo que nós precisamos. Um irmão nosso em Cristo colocou estes conceitos num cântico muito bonito que nós vamos começar a aprender hoje. Talvez o irmão ainda não saiba, mas ouça. Ele não é difícil de ficar na cabeça e ele é realmente muito belo com esta mensagem bonita e verdadeira que nos ensina da palavra do Senhor. Cantemos então louvando ao nosso Deus, Confiarei. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até Senhor, minha esperança está
Que bom é nós podermos saber isto, que podemos confiar no nosso Deus, que não há necessidade de vivermos ansiosos, até porque a Bíblia diz que isso representa a falta de confiança e falta de fé. Confiar, biblicamente falando, é descansar no Senhor. Nós estamos a meditar no Sermão da Montanha e já estamos próximos do fim, naquele texto muito interessante que nos fala a respeito do valor da oração e da importância da mesma. Estamos a falar em Mateus capítulo 7, vamos reler o texto, versículos 7 até 12. Lembrando que o contexto, Jesus está a falar sobre relacionamentos. O capítulo 7 inicia-se quando Jesus muda o tema da sua mensagem, do seu discurso, para os relacionamentos. E ele então dá aos seus discípulos algumas direções. E ele explica, não julguem. Não é a maneira correta de nós vivemos, fazendo julgamento uns dos outros. Depois ele explica, se há coisas erradas, vamos olhar primeiro para nós mesmos, corrigir aquilo que está mal em nossas vidas. E depois ele diz aos seus discípulos, não imponham, compreendam que cada um tem o seu nível, está numa certa posição e nós temos que alcançá-los aonde estão. E diante do desafio que isto representa para cada um de nós, e na eventual dificuldade do discípulo que estivesse a ouvir e pensando assim, bem, Senhor, isto é muito complicado, nós naturalmente fazemos tudo errado e como é que a gente vai corrigir? O Senhor então incentiva os seus discípulos à oração e ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura se o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Senhor vinha ensinando sobre os relacionamentos e a dificuldade que isto representa. Então ele disse aos seus discípulos, eu percebo que isto é complicado, eu sei que isto não é natural para vocês, então se precisam de capacidade, de sabedoria, de discernimento para viver desta maneira, peçam a Deus. Peçam, busquem, batam. Que o Senhor certamente vai responder e Ele vai vos auxiliar nesta caminhada. Normalmente Jesus dava ilustrações poderosas e claras para que as pessoas pudessem guardar. E Jesus aqui utiliza a lógica muito sã, não é uma lógica que é impossível de negar. De forma muito simples ele diz, o homem tem uma natureza caída e má, mas é capaz de, pelo senso comum natural das coisas, fazer o bem aos seus filhos. Imagina Deus que está nos céus, certamente o Senhor vai fazer bem àqueles que ama. E a ilustração que Jesus usa, ou as ilustrações que ele vai usar, trabalham com absurdos. Já dissemos isto muitas vezes, é bom irmos guardando. O Senhor Jesus sempre trabalhava com imagens que eram tão impactantes que ficavam na cabeça das pessoas. E nós podemos facilmente imaginar uma criancinha a pedir ao pai pão porque está com fome e este pai dá-lhe uma pedra, com o mesmo formato, digamos, do pão. Coisa cruel, a criança não pode comer a pedra. Se ela porventura ainda não sabe a distinção entre um pão e uma pedra, ela se calhar vai partir aos dentes. É uma coisa impensável, quer dizer, isto não faz sentido, isto é uma loucura absoluta. A ilustração seguinte de Jesus vai no mesmo sentido. Ele diz, então pediu-se peixe e o pai vai dar uma cobra. A maioria dos estudiosos bíblicos entende que a palavra cobra aqui deveria ser mesmo interpretada por enguia, que é um peixe parecido com uma cobra. Provavelmente estamos a falar aqui não necessariamente de uma cobra, de uma serpente, mas de algum peixe que não tivesse escamas. E porquê que isto era um problema? Porque isto era proibido pela lei. A lei do Senhor dizia o seguinte, todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Ou seja, o que Jesus está a ensinar ou está a dizer é, qual é o filho que se pedir ao pai peixe, o peixe correto, o peixe que faz parte da alimentação diária e que é providenciado e autorizado pela lei, vai responder dando ao seu filho um peixe impuro, um animal impuro, um animal que é uma abominação de acordo com a lei. Certamente o pai não vai fazer isto, porque ele não quer prejudicar o seu filho. Jesus devia usar estas ilustrações várias vezes.
estes conceitos que estão aqui ensinados, é bom que nós guardemos. Jesus não pregou o Sermão do Monte uma vez e ponto, nunca mais falou sobre este tema. Certamente esta mensagem, ou os temas desta mensagem, foram repetidos muitas vezes. Jesus deve ter dito isto em várias ocasiões, de tal maneira que os discípulos guardaram, ao ponto de depois poderem escrever e ficar aqui registado, como foi o caso feito por Mateus. É provável também que em outras ocasiões Jesus acabasse por elaborar alguma destas ilustrações ou acrescentar alguma coisa. É o que nós encontramos na versão de Lucas sobre o Sermão do Monte. Quando Lucas fala desta passagem, e ele está exatamente citando o mesmo ensino de Jesus, ele acrescenta assim: ou também, está falando sobre um filho que pede ao pai, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Mais uma vez, a ideia é exatamente a mesma. O conceito é exatamente o mesmo. O escorpião, quando estava todo fechadinho em si, podia parecer um ovinho e então podia haver aqui alguma confusão, mas evidentemente que um pai não vai fazer esta confusão em relação ao seu filho, mas vai-lhe dar aquilo que ele precisa. Estes versículos aqui, versículo 9 até ao versículo 11, trazem alguns conceitos que são importantes nós percebermos, porque estes conceitos ajudam-nos a entender a teologia, a doutrina de Jesus, que é a nossa doutrina, porque nós somos seus seguidores. Um conceito muito importante que Jesus afirma aqui de forma categórica é a maldade do coração humano. Ele diz: vós sendo maus. Esta não é uma afirmação particular. Jesus não está a salientar o pai A ou B, ou dizendo que o Joaquim ou o Manuel são maus. Ele está falando da humanidade como um todo. Ele está falando para os seus discípulos, que não são necessariamente pessoas ruins, mas homens preocupados com uma vida correta, tanto que abandonaram tudo para poder seguir a Jesus e conhecer um pouco mais da vida espiritual como ela devia ser vivida. É neste sentido geral que Jesus está a dizer: vós sendo maus. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo registra isso no ensino doutrinário das cartas, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por que é que isto é importante? Mais uma vez, irmãos, porque a filosofia humana vigente da nossa cultura atual diz que o homem é essencialmente bom, que no coração do homem há muita bondade e que, no fundo, o homem precisa só confiar no seu próprio coração. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E não é isso que o noticiário da noite nos ensina. Porque basta nós ouvirmos o telejornal ou comprarmos qualquer jornal e nós vamos encontrar página após página, uma sucessão de coisas feitas pelo homem ao homem que nos assustam e que nos fazem perceber que não, o coração do homem não é bom. É claro que, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, existe coisas boas no coração do homem. E nós conhecemos pessoas que, independentemente de serem ou não cristãs, têm vidas que são dignas de respeito, de admiração e que fazem muito bem à humanidade. Nós não estamos a negar isto. Estamos a dizer que o homem foi manchado pelo pecado e que por causa disso, lá no fundo do seu coração, há muita coisa que está errada. E que o homem não deve confiar no seu próprio coração, porque a palavra de Deus nos diz que não deve ser esta a maneira como nós vivemos. E Jesus deixou isto claro nesta afirmação, dizendo que nós devemos ter este cuidado, porque nós somos maus. Outro conceito importante deste texto, e que Jesus já vinha ensinando, por exemplo, quando ele ensinou a oração que o crente deve fazer, é a ideia de Deus como Pai. Nessa altura nós já tínhamos mencionado que este é um conceito novo, porque, na verdade, a ideia de Deus como Pai não era um conceito comum para os povos da Antiguidade. É verdade, havia o Pai dos deuses, que podia ser Júpiter ou Zeus, ou eventualmente algum outro deus, dependendo da mitologia. Mas estes deuses não eram propriamente deuses confiáveis. Uma das grandes questões que existia entre os pagãos no tempo de Jesus era: será que os deuses ouvem? Será que eles respondem? Será que é útil? Ou será que nós queremos ter a resposta que os deuses dão? Mesmo entre o povo de Israel também havia muito este questionamento. Porquê? Porque o povo vivia neste momento subjugado a Roma. E alguns podiam pensar assim: mas então o nosso Deus é o Deus soberano dos céus e da terra e nós somos o seu povo e estamos aqui subjugados pelo poder de Roma. Alguns diziam: o Messias nunca mais vem, continuamos à espera século após século e ele nunca aparece. Será que Deus vai responder? Os pagãos tinham muita dificuldade com a resposta dos deuses, porque as respostas dos deuses
nem sempre eram boas. Por exemplo, uma das muitas histórias da mitologia. A deusa Aurora era uma deusa importante, que era a deusa do amanhecer. E esta deusa, a certa altura, apaixonou-se por um humano. Este humano chamava-se Titão ou Titrono. E ela ficou encantadíssima com ele e apaixonada que ela estava por ele, ela queria então manter esta relação. Mas evidentemente que uma deusa imortal e um humano mortal, o relacionamento não ia dar muito certo. Então a Aurora pediu a Júpiter, pai dos deuses, que a ajudasse com esta situação, rogando a ele que desse a Titão a bênção da imortalidade. Júpiter era pai, no conceito pagão de Deus Pai. E Júpiter respondeu ao pedido de Aurora e ele concedeu imortalidade a Titão. E você vai dizer, ótimo, muito bom, ele respondeu positivamente. E qual é o problema? É que quando a Aurora pediu imortalidade, ela esqueceu de pedir a Júpiter que fizesse Titão imortal, mas imortalmente jovem. Que ele pudesse permanecer como estava, belo na sua juventude. Mas Júpiter, na sua malícia, cedeu ao pedido de Aurora e transformou Titão em imortal, mas não lhe deu juventude para sempre. Ou seja, imortal, mas constantemente a envelhecer. Aquilo que podia ser uma bênção transformou-se numa maldição. Jesus está-nos a ensinar algo completamente diferente. O nosso Deus é um Pai, mas aquilo que Ele nos dá, nós não precisamos ter dúvida, porque será sempre o melhor para nós. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que tem poder, mas que responde com bondade. A dificuldade dos pagãos não era sobre o poder dos seus deuses. Júpiter tinha poder, mas infelizmente era um poder malicioso. Não é o caso do nosso Deus. Este texto está-nos a ensinar também que a nossa relação com Deus é uma relação de filhos, ou seja, esta orientação que Jesus está a dar é uma orientação para filhos, não é para qualquer um. E mais uma vez, o conceito humano, o conceito da terra, o conceito da cultura, somos todos filhos de Deus, não é isto que a Bíblia nos ensina. A palavra nos diz de forma muito clara que nós somos todos criaturas de Deus, fomos feitos por Ele, mas nem todos somos seus filhos. Porque nós escolhemos, por causa do nosso pecado, viver separados do Pai. Então, para nós podermos voltar a estar com Ele, nós temos que ser adotados. Nós temos que reconciliar-nos com Ele. E a Bíblia diz como é que isto é possível. Diz assim, a todos quantos receberam ao Filho, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Logo, nem todos são filhos. E este texto é para filhos. Filhos são aqueles que entenderam a sua necessidade, compreenderam o seu pecado, arrependeram-se e confessaram a sua maldade. E colocaram a sua fé, a sua confiança em Jesus. Acreditaram que aquilo que Ele fez foi morrer e ao morrer pelos seus pecados, abrindo espaço para que nós possamos voltar a estar em comunhão perfeita e absoluta com o Pai. Os pais humanos são maus. Apesar de tudo, tentam fazer coisas boas aos seus filhos. A dificuldade que os pais humanos têm é que eles são limitados em conhecimento e em capacidade. Por vezes, os pais podem até querer fazer alguma coisa boa pelos seus filhos e achar que aquilo que vão dar é bom. E certamente um pai que ama o seu filho só lhe vai dar coisas boas. Mas no seu conhecimento pode haver limitação. E aquilo que ele achava que era uma coisa boa pode de repente vir não ser algo tão bom assim. Por outro lado, às vezes os pais querem dar coisas boas aos seus filhos. E qual é o pai que já não teve algum desejo de dar algo ao seu filho e logo imediatamente esbarrar na falta de condições, falta de capacidade, falta de recursos? Pode ser só dinheiro, pode ser tempo, pode ser uma série de coisas. Estas são limitações próprias dos pais humanos. E Jesus está-nos a dizer que o nosso Deus não tem esta limitação. Ele tem todo o conhecimento e tem todo o poder. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos e não tem qualquer dificuldade em nos dar aquilo que nós precisamos. E o texto, mais uma vez, nos fala sobre essencial. Notem bem, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não nos disse para nós pedirmos aquilo que nos apetecia. Ele ensinou-nos a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto nos ensinava a nós pedirmos aquilo que realmente precisamos e não de forma extravagante. Não é pedir aquilo que estava na cabeça, mas aquilo que era verdadeiramente necessário.
rogando inclusive a Deus a capacidade de perceber aquilo que nós verdadeiramente precisamos, o que é mais necessário, e então receber de Deus, sim, porque Ele nos promete desta maneira, receber aquilo que nós precisamos, que é essencial. Aqui neste texto, nós normalmente falamos sobre o pão e acrescenta-se, falamos sobre peixe. Lembramos que Jesus está a pregar este sermão na Galileia. O pão e o peixe eram o alimento comum do dia a dia. Portanto, Ele está-nos a ensinar que quando nós pedimos ao Senhor aquilo que é essencial e que é realmente necessário, verdadeiramente o Senhor nos abençoa e Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Este texto não está a dizer que nós não vamos ter dificuldades na vida. Está-nos a ensinar que, no meio das dificuldades, o Senhor nunca nos abandona. A Bíblia é muito clara no que diz respeito à verdade da vida que vivemos. Jesus disse aos seus discípulos de forma direta: no mundo vocês vão ter aflições. Ele chegou mesmo a explicar aos discípulos: vocês inclusive vão sofrer mais do que aquelas pessoas que não me seguirem. Porque o mundo naturalmente jaz nas trevas e segue o príncipe do mal. E portanto vocês não vão fazer parte do seu reino. E o mundo naturalmente não vai vos reconhecer. O mundo perseguiu-me a mim, também vai perseguir-vos a vós. Portanto, isso é natural. O Senhor não prometeu que Ele ia fazer com que os desertos desaparecessem. O que Ele nos prometeu era que Ele estaria connosco na travessia do deserto. E este é o ensino que é importante e que nós devemos guardar. Notemos, a palavra nos diz que o Senhor certamente nos vai dar boas coisas, não é? O texto diz: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. É interessante porque provavelmente nós teremos facilidade em entender o que são boas coisas. Será? O nosso conceito de bom será o mais correto? O nosso conceito de mau? Às vezes, aquilo que nós podemos pensar que é mau, na verdade o Senhor vai transformar em alguma coisa que pode ser bom para as nossas vidas, porque esta é a promessa e a convicção que nós temos. Devemos, no entretanto, sempre regressar neste texto ao seu contexto maior e a perceber o que ele está-nos a dizer. Vamos lembrar, Jesus está-nos a ensinar a pedir e está-nos a dar a certeza absoluta de receber aquilo que tem a ver com a vida de relacionamentos com os outros. A palavra do Senhor nos ensina isto neste ensino de Jesus, mas também nos apóstolos. Pedro, quando escreveu a sua segunda carta, disse o seguinte: visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pedro está a dizer que Deus já providenciou tudo o que é necessário para que nós possamos viver uma vida santa e piedosa. O que é que Jesus está-nos a ensinar neste texto? Ele está-nos a falar sobre relação. Ele diz, olha, vocês precisam viver uma vida de relacionamentos melhor do que as pessoas vivem em geral. Vocês precisam ultrapassar a capacidade que é o instinto natural humano de classificar os outros, de fazer julgamentos. Não façam assim. Vocês precisam aprender a olhar primeiro para si mesmo. Antes de começar a se preocupar com qualquer falha das pessoas que estão à vossa volta, vocês têm que aprender a olhar para as vossas próprias limitações e dificuldades, corrigir os vossos próprios erros. Em vez de querer impor aos outros aquilo que para vós é muito importante, vocês têm que perceber a capacidade de cada um, têm que compreender onde é que cada pessoa está, têm que acompanhar as pessoas no nível e na situação em que elas estão. Vocês têm que aprender a se relacionar sem manipular, sem ter segundas intenções, sem conseguir dar a volta às pessoas para elas fazerem aquilo que vocês querem, falando de forma clara, simples, honesta, direta. E certamente esta vida é uma vida difícil, é complicada, não é o mais natural. Então peçam e o Senhor vai providenciar. Ele já nos deu tudo aquilo que é necessário, ou já colocou à nossa disposição tudo o que é necessário para que nós possamos viver esta vida com uma qualidade diferente. Para que as pessoas percebam que nós não funcionamos como a maioria, porque nós não somos a maioria, nós não somos como toda a gente. Se porventura a nossa vida não tem sido uma vida de piedade e santidade como precisa ser, se a nossa vida tem falhado na qualidade dos nossos relacionamentos, a culpa não é do Senhor, porque Ele já nos providenciou tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós gastamos tempo em oração, nós normalmente gastamos tempo com as coisas que mais valorizamos. E o que é que nós gastamos tempo a pedir? Pelo que é que nós oramos? Nós oramos pelas nossas dificuldades, nós oramos pelos nossos problemas,
Nós oramos pelas nossas doenças físicas, emocionais, nós oramos pelas nossas necessidades materiais, nós pedimos pelas pessoas que nós amamos e queremos, nós estamos muito preocupados com coisas e com situações. Mas quanto tempo é que nós passamos em oração pedindo para ser cheios do Espírito Santo? Ou pedindo ao Senhor que nos faça capazes de viver como Jesus viveu? Se calhar, segundo o ensino do Senhor Jesus aqui, nós precisamos aprender a gastar um pouco mais de tempo pedindo com a certeza de que vamos receber esta vida com uma qualidade diferente. Senhor, ensina-me a ser como Jesus. Senhor, capacita-me a viver a minha vida de relacionamentos como Tu realmente queres que eu viva. O mundo precisa de ver crentes que vivam estas vidas parecidas com aquela que Jesus viveu, cujos relacionamentos e a forma de estar no meio das pessoas seja tão diferente que chama a atenção, não por ser esquisito, mas pelo positivo, pela diferença santa, pela beleza. Estas pessoas, Jesus disse que serão sal e serão luz. Estas são as pessoas que nós queremos ser. Para isto nós precisamos buscar o Senhor e deixar que seja Ele a nos dar aquilo que nós precisamos. E por isso nós vamos ainda cantar neste nosso tempinho juntos, buscando ao Senhor e pedindo a Ele que nos dê aquilo que nós precisamos. Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar e te apoiar naquilo que tu precisas. Que bom é nós sabermos que temos um Senhor, um Salvador, que ouve as nossas orações. Que bom é sabermos que temos um Pai ao qual nós podemos buscar e que sempre vai nos responder com boas coisas. Senhor, nós te louvamos
sempre pela Tua palavra. Te agradecemos pela confiança que ela nos transmite e pela certeza da resposta às nossas orações. Mas, Pai, nós queremos orar nesta hora, não pelas nossas necessidades, porque Tu providencias. Nós queremos orar, Senhor, nesta hora, pela nossa vida, pelas nossas relações. Começando pelo nosso ambiente familiar, pela nossa casa, pelos nossos casamentos, pela maneira como lidamos com os nossos filhos, pelas pessoas que estão mais próximas, pelos colegas de trabalho. Ó Senhor, dá-nos relacionamentos que sejam dignos de filhos Teus. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta vida em que, junto com os outros, nós somos bênção. Nós ajudamos a desenvolver. Nós somos capazes de ver como Tu vês e abençoar como Tu abençoas. Nós rogamos, Senhor, que Tu nos enchas com o Teu Espírito. Faz-nos mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos a ser este sal que faz a diferença no mundo, esta luz que brilha e que aponta para o caminho da salvação. Nós Te rogamos isto, no nome santo do nosso Salvador. Amém. Obrigado, irmão, por este tempo juntos. Utilize ainda aquilo que lhe resta deste domingo, talvez para meditar um pouco mais, para orar ainda, pedindo ao Senhor isto que acabamos de ver, que é tão importante para a nossa vida como seguidores de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus possa continuar com cada um de nós.